Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo e eu estou dando o curso R do básico ao avançado. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como criar matrizes, esses objetos super úteis no ambiente R. Então, bora para o vídeo. Bom, na aula passada nós falamos um pouco mais sobre vetores e eu mostrei para vocês algumas funções super importantes para trabalhar com vetores. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre matrizes. Ok. Antes de tudo, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que um conjunto de valores, mais especificamente, um conjunto de valores, mas com duas dimensões e não só uma dimensão. Enquanto o vetor contém somente uma dimensão, a matriz ela vai ter duas dimensões, como aquelas matrizes que a gente aprendeu no ensino médio ou na faculdade, se vocês quiserem. Eu vou começar aqui criando dois vetores para a gente mostrar como criar matrizes. Bom, eu criei aqui dois vetores com o comando sec. O sec você já sabe o que ele faz, ele vai me criar uma sequência de valores, mais especificamente do 0 até o 1, indo de 0.1 em 0.1. Então, o vetor A contém essa sequência. O vetor B vai conter uma sequência de 0 a 10, passando de 1 em 1 pelos valores. Então, B está aqui. Uma das formas mais iniciais para criar uma matriz é, por exemplo, juntar dois vetores. Eu tenho dois vetores aqui, um vetor de 0 até 1, outro vetor de 0 até 10. Eu vou juntar essas duas coisas. Eu posso juntar essas duas coisas por meio de uma função que se chama cbind, A, B. Então, eu tenho dois elementos, A e B, que são dois vetores, e eu quero juntar esses dois vetores. Mas eu vou juntar esses vetores por uma forma específica. Eu quero um cbind. Bind significa juntar, agrupar. C, no caso, ele quer dizer call bind. Call bind, se eu estou fazendo um cbind, significa que eu vou juntar esses dois objetos nas colunas. É como se eu pegasse A e B e juntasse esses dois, mas pelas colunas. Então, a minha matriz que eu vou criar, a minha matriz chamada mat1, ela vai ser uma matriz unida pelas colunas. Então, olha aqui, os dois objetos que eu usei, A e B, formaram a minha matriz. A minha matriz, no caso, ela tem, vou até botar aqui, ó, dimensão de mat1, ela é um objeto que contém valores e uma matriz que contém 11 linhas, vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, até 10, e duas colunas, a coluna A e a coluna B. Então, eu criei uma matriz pegando esses dois vetores e colando as colunas, formando uma matriz com duas colunas e 11 linhas. Eu poderia ter feito o contrário. Assim como eu posso juntar pelas colunas, eu posso juntar pelas linhas. Mas o R chama linhas de inglês, e linhas em inglês é row. Se eu quiser juntar esses dois objetos, esses dois vetores pelas linhas, eu posso fazer um row bind ou um R bind. Isso vai me criar uma matriz, nesse caso chamada matriz 2, de dimensão 2 linhas e 11 colunas. Vocês viram que dessa vez, em vez de colar as colunas, o R colou as linhas, ok? Notem a diferença entre essas duas matrizes. Enquanto a mat1 ela é uma matriz de 11 linhas e duas colunas, a mat2 é uma matriz de 2 linhas e 11 colunas. Agora, notem que essas duas funções cbind e rbind, elas só funcionam porque os dois objetos A e B têm exatamente a mesma dimensão. Quando nós temos um vetor eu falei que é um objeto com uma única dimensão. Ok, e A e B, cada um deles só tem uma dimensão. Agora, se essa dimensão for diferente entre eles, ou melhor, se o comprimento desses dois vetores for diferente, por exemplo, eu vou criar uma nova sequência aqui de valores. Se eu, na verdade, tivesse um objeto B, que é formado por uma sequência de valores de 0 a 10, indo de 5 em 5 elementos, tanto o objeto B quanto o objeto A, eles têm ambos uma única dimensão.
Mas o comprimento desses dois objetos é completamente diferente. O objeto A tem 11 elementos, tem 11 números dentro desse objeto, enquanto que o elemento B tem 3 números dentro desse objeto, ok? Então, eles diferem em relação ao tamanho, entre aspas. Se eu repetir esse procedimento com RBind e tentar colar as linhas do objeto A e B, isso vai me gerar um erro. O R vai cuspir um resultado e dizer, olha, cuidado, esses dois objetos não têm o mesmo tamanho, eles não são do mesmo comprimento. E ele vai criar uma matriz M3 de um jeito que vocês ainda não sabem, mas ele disse, cuidado, eles não têm o mesmo tamanho. Isso também vai se repetir se eu fizer uma quarta matriz e pedir para colar pelas colunas, fazer um call bind. Essa matriz, novamente, ele vai me cuspir um resultado, uma mensagem de erro dizendo, cuidado, o número de linhas não é um múltiplo do tamanho do vetor que você tem, que você está especificando. Logo, a minha matriz ela vai ser um pouco problemática, ok? A gente não vai entrar em detalhes agora de como o R trata isso, eu vou falar mais para frente. Mas guardem isso em mente. Esses dois objetos é sempre bom que eles tenham a mesma dimensão antes de vocês colarem tanto pelas linhas quanto pelas colunas. Ok. Uma outra forma super simples de criar uma matriz é utilizando o comando ou a função matrix. Eu posso criar uma matriz, por exemplo, colocando que valores. Eu vou criar uma matriz com os elementos de 1, com uma sequência de valores de 1 até 10, e eu vou criar uma matriz com 2 linhas e 5 colunas. Vou chamar essa matriz de Totô. Observem aqui que eu usei 2 argumentos da função matrix para especificar a dimensão dessa matriz. Então, eu botei aqui nRow. N é o número de linhas, nRow igual a 2. Ncol, número de colunas, igual a 5. Então, a matriz que eu criei, a matriz Totô, ela tem 2 linhas e 5 colunas, ok? Eu poderia pedir a dimensão do objeto Totô. A dimensão do objeto Totô é 2 linhas e 5 colunas, certo? Eu poderia ter criado essa mesma matriz de tamanho inverso. Então, poderia ter criado uma matriz de 5 linhas, 2 colunas. O objeto Totô, nesse caso, teria uma dimensão de 5 linhas e 2 colunas. E o Totô seria mais ou menos assim, 5 linhas e 2 colunas. Observem que eu estou usando uma função chamada dim para perguntar para o R qual é a dimensão do objeto que eu estou testando, Totô. E essa função sempre vai me retornar a dimensão, o tamanho em termos de linha e em termos de coluna do objeto que eu estou acessando. Então, por convenção, sempre o primeiro valor fará referência ao número de linhas, enquanto que o segundo valor fará referência ao número de colunas. Ok? Eu coloquei aqui os números de 1 até 10, mas eu poderia ter colocado qualquer sequência de números que me interessasse, ou simplesmente eu poderia ter feito números, essa sequência aleatória e colocado qualquer valor que eu queira dentro da minha tabela Totô, ok? Os valores seriam atribuídos dentro dessa matriz. E como os valores seriam atribuídos dentro dessa matriz? Eu vou colocar aqui de novo de 1 até 10. Vou atribuir os valores de 1 a 10. Então, eu estou colocando os valores de 1 até 10 em uma matriz de 5 linhas e 2 colunas. Observem aqui como é a matriz Totô. Vocês estão vendo que os valores eles variam nas colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois ele começa os valores 6, 7, 8, 9, 10 já na segunda coluna. Isso é uma propriedade do R. Sempre que ele for tratar objetos que tenham mais de uma dimensão, a convenção dele é começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele vai sempre atribuir os valores
de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, na coluna da esquerda, na primeira coluna esquerda, até a última coluna, no caso, até o 10. Se eu tivesse criado uma matriz com 2 linhas e 5 colunas, observem a posição dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O R está seguindo a mesma lógica, ele está colocando os valores do primeiro à esquerda para baixo, 1, 2. Aí depois ele passa para a segunda coluna, 3, 4. Acabou, ele passa para a próxima, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Esse é um grande padrão no R. Ele sempre vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Logo, a primeira célula que será sempre preenchida é essa aqui. E a última célula que sempre será preenchida vai ser essa aqui, no canto direito embaixo. Ok? Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre como modificar essa matriz. Até o próximo vídeo.